bem-vindo, muito bem-vindo. E aí, meus friends, meus amigos, como é que estão vocês? Tudo bem? Vamos falar da seleção brasileira que vai enfrentar duas buchas agora. Vai pegar a Colômbia dia 20, Colômbia de Luiz Dias, de Richard Rios. Rapaz, a Colômbia dele, viu, Rafa? James Rodrigues, o homem, rapaz, o homem que assina contratos aí pelo mundo, assinou com São Paulo, Raio Valecano, agora já tá no León lá no México. Ele assina contratos para treinar nos clubes para jogar pela seleção. Quando chega jogo de seleção, o homem, meu Deus do céu, lembra até o James Rodrigues de verdade, que o que vai treinar nos times é o irmão dele, né? E no dia 25, lá na próxima terça-feira, o Brasil vai enfrentar a temida campeã do mundo, a Argentina. Quem diria vocês? A Argentina voltou a ser campeã do mundo e vai pegar o Brasil sem Lionel Messi. Por essa vocês não esperavam, hein? Por incrível que pareça, naquele campeonato de casados contra solteiros da MLS, Luiz Soares, ó, Lionel Messi ficou fora, cara, se machucou. Como é que se Ô, Rafa, como é que o cara. Você já viu alguém se machucar em baba, Rafa? Seja bem-vindo, querido. Rapaz, se machuca, viu? Tem um brother mesmo que quebrou o pé, não baba. Mas é uma perca muito importante para a Argentina, né? Eu acho que a seleção da Argentina é uma seleção fraca, mas os caras têm garra, né? Ainda se perde seu principal jogador, fica bem complicado. Ô, João, o Rafa já tá polemizando, chamando a seleção campeã do mundo de fraca. A seleção que tem um titular do Liverpool, McAllister. A seleção que tem um titular do Atlético de Madrid, o Rodrigo De Paul, titular do Chelsea, Enzo Fernandes. Seja bem-vindo, João. Agradecer a oportunidade, né? De falando sobre esse comentário dele aí. É fraca, e me preocupa muito mais que a seleção fraca é a líder das eliminatórias, que é a atual campeã do mundo. Enquanto isso, a nossa seleção brasileira está em quinto colocado. Então, a Argentina é tão fraca assim, imagine a seleção brasileira o que é, né? Imagine você, e vamos falar dessa seleção brasileira que foi convocada com a volta de Neymar. Neymar foi convocado de novo após aquela lesão contra a Bolívia. Ele ficou de fora em recuperação por mais de um ano, praticamente sem jogar. Jogou 7 jogos apenas pelo Al Hilal, o time árabe ao qual ele pertencia. Voltou para o Santos, fez algumas boas partidas a nível Neymar, não, vai. Ele fez partidas com 40% do que a gente imagina que o Neymar ainda tem para oferecer. Foi convocado, mas foi desconvocado de novo por um problema de um edema na coxa. Neymar foi desconvocado e no lugar dele foi convocado o Endrick. Vamos falar muito sobre isso. A seleção brasileira ainda teve a baixa de Ederson, do Manchester City, o goleiro, e Danilo do Flamengo. E para o lugar deles foi convocado, para mim, o questionável Lucas Perry e o extremamente questionável Alexandro. Vamos falar um pouco dessa convocação, galera, já colocando na tela aí a galera que foi cortada. O Rafa, e essas substituições aí, cara? Bom, eu acho que Danilo já deu, né? Há muito tempo. E Alexandro já deu em dobro, né? Eu não entendi muito bem, porque Danilo ele veio para ser zagueiro no Flamengo pelo lado direito, né? Um zagueiro de perna direita. Aí ele se machuca, a gente imagina o quê? Não, vamos convocar outro zagueiro de perna direita. Aí Dorival vai lá e me convoca Alexandro, que é um lateral esquerdo, mas pode jogar como um zagueiro pelo lado esquerdo. Sei lá, às vezes eu acho que Dorival tá meio perdido também, viu, Rafa? Com certeza tá perdido, né? Também não entendo essa convocação do Alexandre, né, para a seleção de novo. É uma galera que já tem muitos anos de ciclo na seleção e precisa ser desfeita, né? Você precisa dar oportunidade aos novos jogadores, né, que estão surgindo aí, para que venha agregar o grupo. E aí você fica já trazendo esses jogadores já veteranos já seleção, que não teve um bom rendimento e acaba insistindo, né? O Neymar, para mim, não era momento ainda de Neymar voltar para a seleção. Claro que, se a gente for falar de talento, é indiscutível o talento que o Neymar tem, mas o físico hoje dele é o grande principal problema, né?
Ele já não joga há muito tempo, não consegue jogar, não consegue ter uma sequência de jogos. Por isso que Jorge Jesus, principalmente, pegou muito no pé dele lá, né? Questão do físico. E aí ele volta pro Santos. JJ exagerou. Mas ele desde o Flamengo que ele é assim, né? Ou você tá bem ou você não tá bem. Com ele não tem essa não, pode ser quem for. A gente viu muito isso no Flamengo. E aí ele voltou pro Santos, fez algumas partidas boas e aí já não entendi ele ser mocado já de novo para a seleção. Acabou mostrando que fisicamente ele não tá bem, acaba sendo cortado, mas precisa aí o Dorival fazer uma nova convocação, testar novas opções, né? Para que o Brasil ganhe e não ficar na mesmice dos mesmos jogadores que já atuaram na seleção. Aí, Alexandre começou até bem na seleção, mas depois caiu de produção, aí você traz de novo Alexandre. É umas convocações que a gente fica querendo entender e não consegue. Ô, João, a gente já sabe que essas reposições aí, talvez eu vou botar a exceção de Endrick, mas eu vou colocar assim também. Eu nunca achei. Eu acho que Endrick ele tem estrela, é um menino que tem estrela. A bola boa, sempre cai na perna boa dele. Parece que ele tá sempre no lugar certo e na hora certa. Né? É um rapaz que a gente tem que olhar, mas eu acho que a mídia exagera muito, fenômeno e etc. Não é isso tudo. Eu acho que é um bom jogador e ponto, nada demais, né? Os últimos jogadores que apareceram no Palmeiras, todos foram fenômenos. Desde Gabriel Veron, fenômeno. Hendrick, fenômeno. Estevão, meu Deus. Vamos falar de Estevão também. Quem você traria para o lugar desses caras que foram cortados aí, João? Olha, só retomando um pouco o assunto que vocês falaram, Dorival está completamente perdido. A realidade é essa, Dorival já entra na seleção com a corda no pescoço e só está se enforcando. Com todo respeito ao treinador, eu acho que tal qual como o Flamengo caiu de bandeja no Dorival e foi campeão, na seleção brasileira ele quer repetir a dose, tá certo? Eu entendo as críticas que você faz a Endrick, eu entendo, mas Endrick é um garoto prodígio que surgiu no Palmeiras e em pouco tempo foi vendido por 70 milhões do Real Madrid e sempre que entra em campo resolve. Os números de Endrick são ótimos números no Real Madrid, tem ótima minutagem, assim, minutos para gol, não minutos dentro de campo, afinal de contas ele chegou no momento que Mbappé estava lá. Então, assim, ser banco do Real Madrid não é pouca coisa, a gente sabe disso. E Dorival... Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo a gente sabe que teve ali pelo menos um mês e meio que Mbappé machucou a bola, velho. Feriu a bola, tratou mal, fez inimizade com a bola. E mesmo assim, o Endrick não ganhava espaço. Mesmo assim, o Endrick não ganhava oportunidade. Você acha que Ancelotti seria louco de que se Endrick tá comendo a bola lá nos treinos, não ia colocar ele? É porque ele também não estava apresentando isso tudo, né? Assim, Mbappé é um projeto a longo prazo do Real Madrid. Tem 3 a 4 temporadas que o Real Madrid sonha e almeja Mbappé. Mbappé recusou o Real Madrid e ainda assim, eu costumo dizer, Real Madrid é um trem que não passa em sua porta 2 vezes. E passou no caso de Mbappé. Mbappé chegou mal? Chegou. Mas Mbappé é campeão do mundo e a maior estrela do futebol mundial atualmente, sem sombra de dúvidas. Então, assim, era até lógico que Mbappé ia ter dificuldades quando chegou no Real Madrid. E logo ele cresceu progressivamente. Então, assim, por maior que Endrick fosse em território nacional, o Campeonato Brasileiro não é tão valorizado lá fora. Então, assim, Mbappé é titular absoluto do Real Madrid. Ele podia ter chegado rastejando no Real Madrid, que mesmo assim Endrick não teria estrela para isso, para colocar Mbappé no banco. Endrick chegou na seleção brasileira, fez gols importantíssimos que salvou a Dorival logo quando ele chegou na seleção, e Dorival perdido, convocou Pedro, que era o jogador favorito dele. Eu concordo, Pedro e Endrick ali naquele momento eram jogadores parecidos, e ele colocou Endrick para ser banco de Pedro. Dorival tão perdido estava, que quando o Pedro se lesiona, ele convoca Igor Jesus para ser titular. Ou seja, quem seria o reserva imediato de Pedro? Endrick? Ele bota Igor Jesus do Botafogo. Não estou dizendo que Igor Jesus é um jogador ruim, não estou falando isso. Mas eu estou falando que o natural, se você tem o titular e o reserva, o titular se lesiona, você convoca um cara que nem na seleção estava para ser titular, não faz qualquer sentido. Eu acho que as críticas são válidas a Endrick, mas eu volto e repito, Endrick tem 18, 19 anos, chegou no maior clube do mundo junto à maior estrela do futebol mundial, que é Mbappé. Então, assim,
É natural que em 6 meses Endrick não vai ser titular. Agora, é cobrar demais dizer, Endrick é um péssimo jogador, porque a gente queima muitos bons jogadores nessa leva. O próprio Odegaard do Real Madrid, num determinado momento, foi criticado por 20 anos. Endrick tem 18 anos, pô, chegou no maior clube do mundo. É natural essa paciência. Eu digo, o pessoal tá dizendo que ele vai ser emprestado, não vai. Eu não iria no lugar dele. O próprio Vinícius Júnior demorou 3 anos para conseguir ser titular do Real Madrid. Então, é necessária essa maior paciência do time com o jogador. A base da seleção brasileira hoje, na minha opinião, tem que ter Rodrigo, Vinícius Júnior, Endrick, Rafinha, Estevão. O resto é complemento. Você brinca de escalar. Agora, esses são os principais jogadores brasileiros do futebol mundial. Você não pode abdicar desses caras na sua seleção. Endrick é banco? Sim, do Real Madrid. O que é melhor, ser banco do Real Madrid ou titular do Flamengo? Não, eu entendo o seu argumento, mas eu quero colocar aqui na tela, antes da gente prosseguir, já que você citou aí essa questão do Endrick e tal, e as críticas, eu quero postar um vídeo de um cara que às vezes não é levado a sério aí, mas ele tem... não vou conseguir colocar o vídeo dele, que banana, que pena, não vou conseguir. Mas o Ryan Santos, não sei se vocês já ouviram falar, ele traz uma análise, até para mim, que faz muito sentido, falando da não convocação do Endrick. Porque todo mundo questionava, todo mundo falava, por que o Endrick não é convocado? O cara, e dando esse mesmo argumento aí que o João colocou, mas ele tá no banco de Mbappé e tal, é por isso que ele não joga, etc, etc. Só que Endrick, quando ele chega lá no Real Madrid, ele dá uma entrevista e ele fala que Bellingham joga mais do que Neymar. Quando ele fala que o maior ídolo dele é o Bob Charlton. Cara, isso pegou muito mal internamente no grupo da seleção brasileira. Todo mundo sabe que todos os jogadores da seleção brasileira têm o Neymar como o maior ídolo. E não tinha como ser diferente, pô. Os últimos 15, 20 anos aí, vou botar os últimos 15 anos, Neymar jogou muita bola, irmão. Neymar foi campeão da Champions. Neymar foi o melhor jogador de uma Champions League monstra, absurda. Neymar foi pro PSG, praticamente não passava nem campeonato francês aqui no Brasil. Quem transmitiu o campeonato francês era Sport TV e transmitia tipo assim, bota aí, não tem nada passando, bota aí esse campeonato para passar aí. E de repente o campeonato francês estava passando em todos os streamers queria o campeonato francês aqui no Brasil. Mas então, a gente precisa... Pode falar. Não, mas a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de Neymar, porque a gente está falando do Neymar, o grande jogador que foi, ou o jogador que é hoje? Porque, assim, Neymar, antes das partidas contra Mirassol, Água Santa, Neymar jogou 7 partidas em 2 anos, não foi isso? Você tem quantos anos, João? Eu tenho 29. 29. Eu peguei o auge do Neymar. Pronto. Você com 29 anos de idade, teve algum jogador brasileiro que você viu jogar mais do que Neymar? Mas eu não posso viver de história, Luan. A questão toda é essa. A gente não pode se preparar. Mas a pergunta foi, quem você prefere? Aquele negócio, fulano ou ciclano, Beltrano ou fulano? Não dava nem para você colocar Neymar e Bellingham. Primeiro, a característica de Neymar é uma completamente diferente da de Bellingham. Segundo, os dois jogam em posições diferentes. Terceiro, Neymar faz a de Bellingham, mas Bellingham não faz a de Neymar. Ele foi fazer lobby. Ele chegou no maior clube do mundo e tentou fazer aquele lobbyzinho e acabou se queimando aqui. Mas você vai crucificar um garoto de 18 anos? Não, eu não tô crucificando. Eu só tô dando um fato. E outra, o Ryan traz um ponto que é bem interessante. Vocês já ouviram falar no Negrete? Um influenciador de futebol, Negrete? Até foi oferecido no futebol. Pronto. O Negrete, ele fez uma piada, um vídeo, uma resenha, uma coisa, que ele perguntava o garçom, Neymar ou Bellingham? Ele estava num restaurante, numa mesa longa, com mais de 20 pessoas, e ele perguntava, Neymar ou Bellingham? E o garçom respondia, Bellingham. Levantava todo mundo da mesa e ia embora. Nesse vídeo que ele fez, botou no Instagram.
Nesse vídeo no Instagram, Neymar comentou, pufo, kkkk, você é fera e tal. O Thiago Silva comentou atrás, pufo, kkkk também. E logo embaixo, vários outros jogadores da seleção brasileira começaram a comentar no post. Ou seja, se isso não for um sinal que os caras por trás falam de Endrick, nada mais é um sinal, parceiro. Porque o vídeo, em tese, não era para exaltar Neymar, era para ridicularizar Endrick. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tudo bem falar de Endrick, tudo bem, mas assim, quantas Copas do Mundo, quantas chances Neymar teve? Sim, claro. 2014, 2018, 2020. Mas a gente está mais perto de ganhar uma Copa com o Neymar ou com o Endrick? Hoje? Hoje. Na minha opinião, com o Endrick. Ah, não sei. Eu vou lhe dizer o porquê. Pode falar, Rafael. Diga aí que eu vou perguntar a Rafa, quero saber o que Rafa pensa disso. Eu vou lhe dizer o porquê. Neymar é um grande jogador, mas é um grande jogador da história. Eu não sei o Neymar hoje. A gente está vendo lampejos de um grande jogador, enfrentando times pequenos. Endrick é um cara que tende a ter uma escalada. Não estou comparando Neymar com Endrick, nem Neymar com Bellingham. Mas eu estou falando que Neymar teve 3 chances em Copa do Mundo. E sempre era o principal responsável, era o cara da seleção e não conseguia trazer. A gente resumia o passado, entendeu? Então, assim, a gente diz assim, Neymar vai ser o grande nome da Copa de 2026. Como foi em 2022? Como foi em 2018 ou como em 2014? Se a gente pegar as escalações também, eu acho que a gente toma um susto aqui com quem Neymar jogou Copa. Rafa, fala um pouco sobre isso. A gente está mais perto de ganhar uma Copa com o Endrick ou se Neymar recuperar aí pelo menos 60% da sua forma? Não precisa nem ser 100, só 60. Hoje? Se a Copa fosse hoje, nenhum dos dois. Não é se a Copa fosse... se a Copa vai. Se a Copa fosse daqui a um mês, né? Vai, vamos botar assim. Nenhum dos dois. Não vejo nem Endrick pronto para uma Copa do Mundo ele ser esse destaque, né? Apesar que tá jogando no Real Madrid, é um bom jogador, mas acho que ele novo ainda, né? Acho que ele agregaria o grupo. Neymar, ou como eu falei, fisicamente Neymar hoje, para ser o destaque da seleção, não tem como. Fisicamente ele não entrega. Por exemplo, a gente fala de Messi, mas Messi tinha físico para entregar a Copa que ganhou para a Argentina em 2022. Mano, Messi andou a Copa toda. Mas, bateu pênalti, escanteio e deu uns passes, pô. Mas na hora que a bola chegava, quem resolvia era o cara. Não que adianta você correr e não resolver. Mas cara, eu acho. Eu posso falar uma coisa a vocês? É que eu falo, os caras ainda corriam por ele. É isso que os eu caras falo. Ainda corriam eu por acho ela. que a seleção... Primeiro, Neymar foi abandonado. A primeira coisa que eu tenho para dizer é isso. Neymar jogou Copa do Mundo com Fred, aí Neymar tinha Casemiro, aí de ataque junto com ele, me lembrem aí, vai, os atacantes da Copa de 2018, me lembrem aí, vai. Mal posso dizer uma coisa, o Neymar não proporcionou isso para ele. Coutinho, e Coutinho não é porque a gente tem uma ideia... Não era Coutinho, a gente pegou um Coutinho do Liverpool, e não era o Coutinho do Liverpool. Não, já era o Coutinho do Barcelona em 2018, que não jogava nada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não estou querendo voltar no tempo e não estou colocando a culpa exclusivamente em Neymar. Mas eu estou falando que hoje, para a realidade, a gente está em 2025, a Copa do Mundo ano que vem, em junho. Eu não sei nem sequer se Neymar vai conseguir chegar lá sem se lesionar. Eu acho que Dorival deveria levar Neymar. Dorival deveria levar Neymar para ser um bom banco. E nas oitavas de final, nas quartas de final, o Brasil, se acontecer como já aconteceu, ele tá tomando 1x0, 2x0, 2x1, bota Neymar e diz, velho, é sua chance de brilhar. Agora, você contar e fazer um time para Neymar hoje, para mim, beira a insanidade. E eu digo mais, Dorival não chega na Copa se for desse jeito aí. Não chega na Copa do Mundo. Pode anotar o que eu tô falando. Não chega. Cara, Neymar jogando como o Messi jogou, andando como um falso 9 para receber essa bola perto do gol, tirar no drible curto, sofrer um pênalti, como aconteceu pelo Santos, bater uma falta, fazer um gol olímpico. Porque aquele gol olímpico que ele fez ali,
contra o Real Madrid entra também, porque é uma bola que era impossível do goleiro pegar, seja a Neuer, seja a Courtois, seja o goleiro do Baba aqui. Quantos anos até a Copa do Mundo Messi passou afastado por lesão? Quantas lesões sérias Messi de teve? lesão de Messi é praticamente nenhum, pô. Messi não teve lesão grave na carreira dele. A gente não pode comparar Messi e Cristiano Ronaldo com o Neymar. Não, concordo. São jogadores que não sofrem lesão. Neymar é um jogador muito propenso a lesão pelo estilo de jogo dele. Neymar dribla fora da pequena área, então sofre lesão de um jeito muito fácil. A gente não pode comparar. Eu acho que o erro de Neymar, na minha opinião, na minha análise, foi ter ido para o campeonato francês. Se Neymar não tivesse ido para o campeonato francês, eu acredito que a carreira dele teria sido mais longínqua. Porque o campeonato francês é um campeonato onde 80% dos jogadores é jogadores descendentes africanos, né? Franceses descendentes africanos de refugiados. A França, eu vou chamar de privilégio, tem o privilégio de receber esse povo. A França só é campeã do mundo porque tem esses africanos. Se não fosse N'Golo Kanté, Kimpembe, o Coman, vai falando aí, fala aí, o próprio Mbappé, o Giroud, toda essa galera aí, todo mundo é estrangeiro, os seus antecedentes são todos estrangeiros. Se não fosse esses estrangeiros, a França não ia ser campeã do mundo tão cedo, galera. É um nível baixo de campeonato francês, e quando o nível é baixo e você tem técnica e habilidade, quando você sofre um drible, a tendência é porrada, pancada. Quando você perde o tempo de bola, a pancada vem em seguida, porque você não tem habilidade para acompanhar, você resolve na porrada. Neymar, a única decisão que ele tomou na carreira sem precisar do pai foi ir para o PSG, e foi uma decisão que ele abdicou de tudo da carreira por dinheiro. A verdade foi essa. Que é o que Vinícius Júnior não quer fazer hoje. Eu não sei se eu concordo com essa tese, eu já ouvi ela várias vezes, que ele abandonou por causa de dinheiro e etc. Porque assim, ó, Neymar no Santos, ele já tinha conseguido a sua independência financeira no Santos. Porque, cara, a gente pensa que não, mas Neymar já ganhava naquela época ali seus 1,5 milhão de reais fácil no Santos. Ok? Aí ele foi vendido, ele já ganhou mais uns 10 ou foi 15 milhões de euros naquela transação, que depois foi até para a justiça quando ele foi para o Barcelona. No Barcelona, ele já não ganhava uma mixaria, ele não ganhava um pastel e 2 copos de suco, né? Ele ganhava bem. Ele já ganhava bem. Mas está falando da maior transferência da história, foram 222 milhões. Mas aí foi o passe, o passe dele, né? O Barcelona ganhou os 211 milhões. Foi todo o projeto esportivo desenhado para a Copa do Catar sem Neymar. Neymar é o principal nome da Copa com aquele contrato feito com o PSG. Foi um lance assim, é a mesma coisa que acontece com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior vai para a Copa de 2032 como o principal nome caso feche com a Arábia Saudita. É a mesma proposta em momentos diferentes de carreira, entendeu? Só tem uma diferença. Os caras querem botar Vinícius Júnior para jogar na Arábia Saudita e Neymar não saiu da Europa. Agora, o que eu gosto sempre de lembrar nesse momento é, quando o Neymar sai do Barcelona, é logo na temporada que Neymar ele resolve aquele jogo contra o PSG, o jogo do 6-1. Ele é o dono do time, ele é o dono do time não, ele é o dono do jogo. Ele faz, se eu não me engano, 3 gols, ele faz um gol de falta, um gol de pênalti, um gol com a bola rolando, ele dá assistência para o 6º gol, e no dia seguinte todas as capas do Jornal do Mundo era Messi. E naquele jogo Messi jogou muito pouco ou quase nada. Até Suárez se destacou mais que Messi. Porque aquele jogo que o Barcelona precisava de muitos gols, não dava para ficar naquele tic-tac, né? Bola aqui, bola lá, não sei o quê, vamos esperar, vamos aguardar. Não dava. Foi um jogo mais vertical. Eu já reassisti esse jogo umas 3 vezes. Foi um jogo mais vertical e Neymar não... E o Messi... Tanto é verdade que no PSG ele não jogou nada. Quando o jogo saía do tic-tac, o Messi não conseguia aparecer para o jogo. Mas sabe o que faltou? Paciência.
Porque era natural a passagem de você está no auge da sua carreira. Você está no auge da sua carreira. Você está resolvendo tudo quanto é jogo. Você vai fazer o quê? Mas assim, velho, você vai abdicar de um principal time do mundo para um projeto arriscado. O PSG, por mais que Neymar conseguisse conquistar tudo no PSG, ainda assim não seria a mesma coisa dele fazer isso no Barcelona, no Real Madrid. Você entende isso? O PSG, para mim, eu é um penso projeto. diferente, irmão. É um projeto. Mas como o PSG já teve vários clubes ao longo dos anos. Já teve mas Napoli, se ele ganha uma Champions pelo PSG, é maior do que se ele ganha uma Champions pelo Barcelona. Você lembra quem conquistou a Champions com o Porto em 2004? Só Carlos Alberto, que ele faz questão de lembrar o Brasil todo dia. A gente nem lembra de quem passou por lá, porque no frigir dos ovos esses clubes são todos passageiros. Quem permanece são os clubes históricos, o Bayern, o Real Madrid, o Barcelona, a Juventus, o Milan, o PSG já está na ladeira, vamos dizer assim. Para mim é o melhor time do PSG, mesmo com os jogadores grandes que estavam antigamente. Hoje o PSG joga muita bola em um conjunto de futebol, mas é um projeto que pode cair a qualquer momento. O PSG, ele na verdade, ele tentou fazer algo que nunca deu certo na história do futebol, né? A gente já está fugindo aqui do tema, mas toda vez que um time foi lá e contratou um grupo de estrelas, nunca deu certo, né? Os Galácticos também não deu certo, né? Os Galácticos também não deu certo, do Real Madrid. Nem o do Flamengo, nem o do Flamengo. Pois é. Galera, vamos continuar, vamos analisar aqui a convocação posição por posição. Ó, Alisson, Bento e Ederson saiu, entrou Lucas Perry. Caraca. Rafa, Lucas Perry tá jogando, velho? Me fala aí, velho. Por que Lucas Perry, depois... pra mim, quase dá umas 3, 4 entregadas no Botafogo? É jogador pra seleção brasileira? Tá jogando titular absoluto lá no Lyon. Vai. Time de Texas, né? Aquela ponte que ele faz. Mas, eu falei ontem, né? Eu acho que Alisson, para mim, na seleção já deu. São 8 anos de Alisson já. Se for até para compor, se como, né, sempre tem os 3 goleiros, beleza. Mas eu acho que Alisson no Liverpool é uma coisa, Alisson na seleção é outra. Acho que Alisson não passa essa mesma confiança que ele passa no Liverpool. Então, já são 8 anos de Alisson. Acho que deveria dar a outro goleiro no momento. O próprio Bento mesmo acho um bom goleiro, apesar que a escolha dele de ir para a Arábia Saudita não é uma escolha muito boa, né? Porque não prevalece o futebol, mas acho que poderia dar essa oportunidade. Poderia ter trazido o John do Botafogo, acho que um bom goleiro, tem provado isso, jogou bem, muito bem a Libertadores do ano passado, então poderia, né? Mas fica sempre nessa... a gente não pode se afirmar porque a gente não tem esses batidores, né? Mas a seleção, ela apresenta, parece que elas são convocadas por empresário, sabe? São jogadores que você fica querendo entender por que motivo você leva esse jogador para estar na seleção. Ô, João, você tirava alguém aí, velho? Alisson, Bento e Lucas Perry. Lucas Perry, titular absoluto, viu? Titular absoluto no Lyon, jogando todos os jogos aí da Ligue 1 como titular e com média de 7,26 no SofaScore. Eu acho que é aquele caso do não tem tu, só tem tu, vai tu mesmo. É aquela frase famosa. O Alisson é aquele goleiro titular do Liverpool que foi para 2 Copas do Mundo e não vou crucificar ele. Apesar dos pesares, eu acho que ele foi tão pouco acionado que quando precisou estava desligado, tá no modo economia de energia. O Bento, para mim, foi uma má decisão, como já foi dito, ir para a Arábia Saudita, ainda mais vislumbrando a seleção brasileira, mas dentre as opções seria ele ou o Everton, do Palmeiras, né? E o Everton também já deu. E Lucas Perry, né? Isso. É aquela situação também. Terceiro goleiro vai para a seleção, dá um passeio de avião, né? Então, pode colocar qualquer um como terceiro goleiro ali, que não faz diferença alguma. Porque para entrar o terceiro goleiro, tem que lesionar o titular e o reserva. Então, é só fazer rodízio. Você pode tirar ele e botar até o Lucas Arcanjo do Vitória, que é só para dar um passeio e ser vendido para a Europa. Para mim, até faria mais sentido o Lucas Arcanjo. Algumas pessoas pediram Hugo Souza. Hugo Souza não, irmão. Eu sou corintiano.
Hugo Souza é ótimo, ele é muito bom goleiro, mas seleção brasileira eu acho demais. Ele é um goleiro que do nada dá um apagão e ele falha ali uma bola crucial. Eu acho que não é goleiro. Vamos avançar aí para os jogadores de defesa. Eu botei a foto do Gabriel. Diga, João. E rapidinho, só falando do caso do Ederson, que se lesionou, acho que também não faz muito estilo da seleção brasileira, pelo estilo de jogo do Manchester City de Guardiola. A saída de bola rápida, acho que na seleção para ser implantado, nem Fernando Diniz conseguiu. É pouco tempo de treinamento para conseguir fazer essa diferença toda e conseguir implantar esse tipo de jogo. Então, resumidamente, é essa mesma aí. O que tem, vai ele. Eu acho que o terceiro goleiro reserva da seleção teria que ser um sub-23, mas vai do treinador. Aquele jogo de Fernando Diniz só seria possível se ele conseguisse pelo menos 11 jogadores que atuasse dessa forma em seus clubes. Então eu tenho aqui 11 jogadores que jogam assim em seus clubes. Eu vou trazer o cara para cá, vai ficar mais fácil. Porque para ele treinar 11 jogadores para jogar assim vai ser difícil. Em 2 jogos não faz sentido. Exatamente. Eu botei o Gabriel Magalhães aí na imagem, porque para mim hoje, por mais que eu tenha, assim, ó, pelo menos 800 restrições a Gabriel Magalhães, eu acho que no jogo grande ele sempre falha. Ano passado eu acompanhei o Arsenal bem de perto, tentando acompanhar todos os jogos. Ele era um monstro contra o Bournemouth, o Brighton, Wolverhampton, monstro, jogando muita bola. Quando chegava Manchester City, a perna desse homem dava caruara, ele fazia gol contra, ele entregava a bola sem que nem para quê. E na seleção brasileira, o jogo contra o Paraguai, principalmente, o gol que o Brasil toma e perde o jogo, para mim, foi um erro de posicionamento dele. Mas tá aí, Rafa. Danilo foi cortado, foi convocado Alexandro, que eu acho que nem Alexandre entendeu, acho que o Alexandre estava dormindo em casa, chegou um WhatsApp, você foi convocado, ele, oxe, não foi erro, nem ele entendeu. Gabriel Magalhães, que para mim é o melhor zagueiro brasileiro. Guilherme Arana é aquele lateral que para mim não tem outro. Léo Ortiz, que está jogando muito no Flamengo, mas era o Flamengo, né? Marquinhos, como diria na nossa boa terra aí, velho de guerra. Wanderson, que é um lateral direito revelado pelo Grêmio, hoje joga no Mônaco. E o Wesley, que é o lateral direito aí do Flamengo, que vem jogando muito bem, Rafa. Né? Da lateral aí direito, ele tá levando os melhores no momento, né? Na lateral esquerda, há um problema muito grande na lateral esquerda do brasileira, né? Se a gente for tentar lembrar aqui, um lateral bom hoje jogando, a gente vai ficar pensando bastante aí, né? Acho que até por isso mesmo ele leva Alexandre, né? Que pode jogar também de lateral esquerda aí. Gabriel Magalhães, eu gosto dele. O Murilo também acho um ótimo zagueiro. Marquinho, para mim também já deu na seleção. Muito ano também, já tá na hora de trazer, dar oportunidade a outro. Hoje a minha zaga seria Gabriel Magalhães e Murilo. O Murilo do Nottingham Forest, vale lembrar que não é o do Palmeiras. Eu acho que na outra convocação que Dorival, ou foi Dorival ou foi Diniz, eu nem lembro, foram tantos treinadores da seleção brasileira, convocou o Murilo e veio do Palmeiras, eu acho que foi um erro, porque o Murilo, desde que saiu do Corinthians e chegou no Nottingham Forest, tá jogando muita bola mesmo. No meio-campo, eu coloquei aí a foto desse homem, porque para mim é o melhor jogador brasileiro da Premier League hoje. É esse homem da imagem aí, por incrível que pareça, por mais surpreendente que pareça, por mais loucura que pareça, é isso que eu tô falando. Matheus Cunha, João, é o melhor jogador brasileiro da Premier League, irmão. Eu duvido você me mostrar um jogador que tá jogando mais que ele. E para o meio-campo foi ele, André, né? Aquele cara do Fluminense, Bruno Guimarães, Gerson do Flamengo, Joeliton, Bruno Guimarães e Joeliton, que foram campeões agora nesse final de semana. E o próprio Matheus Cunha aí, João. Eu estava dando uma pesquisada antes de começar o programa e eu percebi a base da equipe titular. Não sei se você vai falar, mas se eu puder falar aqui agora, no pouco para falar lá na frente. Pode falar, mande brasa. Então,
Dizem que Dorival vai com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana. O meio campo vai ser composto por Gerson, Bruno Guimarães, André correndo por fora, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. O meio campo da seleção vai ficar por conta de Gerson e Bruno Guimarães. Se Matheus Cunha é esse principal jogador do campeonato inglês, eu confesso que eu não acompanho tanto assim. Dorival continua apostando nos velhos nomes. No homem de confiança dele, que é Gerson, e Bruno Guimarães, aquele jogador problema, que era o titular dele, já não entra em pauta mais, ninguém lembra que existe na seleção brasileira. Estou falando daquele das Ilhas Famosas, que possivelmente vai ser ali, a gente não vai lembrar mais nunca dele nos livros de história do futebol. Então ele já foi esquecido pela seleção brasileira, e o meio campo é esse aí que você falou. Peraí, João. Quem é esse jogador das Ilhas Famosas? Das Ilhas Famosas, Ilhas Paquetá, o nome que ninguém mais lembra que existe. Ninguém fala em Paquetá, completamente esquecido. Isso, como é que tá aí? Eu sei que o processo foi hoje ou foi ontem, né? Tem alguma informação sobre isso? Rapaz, eu não pesquisei muito sobre esse assunto, mas o que tá vazando é que não vai ter muita escapatória pro garoto Paquetá, não, viu? Provavelmente ele vai ser punido por manipulação de resultado, e por isso a seleção não publicou ele. E sequer fala no nome dele, é um assunto proibido na seleção brasileira o nome dele. Tá, vamos voltar para a seleção então, vamos deixar quieto essa situação aí. Melhor, Cara, melhor. assim, ó, eu acho que tem um erro de avaliação muito no futebol brasileiro, que é, às vezes, confiar muito no jogador que se destaca aqui. Por exemplo, o momento é de Wanderson jogar na seleção brasileira? Não. Na minha opinião, não, Rafa. O momento de jogar agora é de Wesley. Quem tem que jogar na lateral direita é o Wesley. Não tem que ser, não tem como ser o Wanderson. O Gerson. Pô, cara, você trouxe Joelito e Bruno Guimarães para a seleção brasileira? Cara, os caras foram campeões agora no final de semana. Bota os caras em campo. André. Diga, João. Mas só vai ser titular quando pisar na Europa, tal qual o Lucas Veríssimo, que no Santos não era sequer lembrado, pisou no Benfica, foi convocado. O jogador só é convocado quando sai daqui. Então, é isso que eu não entendo. Aí eu falo a você, quem tem que jogar é o Wesley, quem tem que jogar é Joelito. E outra, vendo o André jogar no Fluminense, você olhava e você falava, super craque. Vendo o André jogar no Wolverhampton, que é o mesmo time do Matheus Cunha e o mesmo time do João Gomes, Rafa, ele é mais um, cara. Parece que é mais um jogador qualquer. Eu acho que ele é um bom jogador, mas não é jogador para a seleção, não. Sempre já falei isso desde a época do Fluminense, mas sempre teve um status em cima dele, né? Acho que o João Gomes melhor do que ele, entrega mais. Mas Gerson é aquele jogador de confiança de Dorival, né? E na seleção tem entregado aquilo que o que Dorival pede e tem feito os gols dele, né? Então, acaba aí o Gerson sendo titular, né? Junto com o Bruno Guimarães. E o Gerson, querendo ou não, para mim, ele é melhor do que o Joelito. Ele entrega mais durante o jogo. Gerson consegue pisar na área, Gerson consegue armar jogada, Gerson ele recompõe bem, ele tem uma função tática no jogo que pode lhe dar sem precisar você mexer de peça. Então, eu acredito hoje, por isso que até que o Gerson ele é titular. Porque o Gerson também já jogou lá fora, né? Já teve uma rodagem, apesar de não ter um destaque muito grande, mas é um jogador rodado. Então, que, claro, né, se destacou mais jogando no Flamengo. Eu acho interessante, porque a mesma rodagem que a gente pode dizer que Gerson teve, o Gabriel Verón também teve. O Gabriel Verón. Cara, é isso que eu falo, velho. Futebol nem se compara, irmão. Vamos lá. Gabriel Verón, ele é um bom jogador, mas botaram na cabeça dele que ele é craque e ele se acha muito mais daquilo que ele pode ser. Todo jogador que sai da base do Palmeiras agora é craque, pô. Desde que o Palmeiras entrou nessa fase de Crefisa e não sei o que aí. Todo jogador da base do Palmeiras é craque. Desde Gabriel Jesus. Começou com Gabriel Jesus. Mas o Palmeiras investe muito em divisão de base. O Palmeiras já, só em base, desde que começou essa fase, já tem mais de 2 bilhões de investimento.
Então, assim, é natural que vai surgir cada vez mais promessas, tal qual do Flamengo, né? Por onde anda o famoso Renier? Tá jogando da última vez que eu vi no Girona. Vou até pesquisar aqui. No Girona, Não, ele tá na no Itália. Ele tá Granada. na Itália. Ele tá na Itália, eu acho, no Como, não? Nem lembro. Então, deve ser um Vocês, negócio. vocês Tá no apostariam Granada que agora. Tá no Dorival. Granada. Vocês apostariam que Dorival vai jogar para ganhar esses jogos ou para empatar? Rapaz, eu acho que ele tá entrando com 4 atacantes, né? 4 atacantes. 4 atacantes não pode ser para empatar. E nenhum centroavante. Mas na verdade, Rafinha vai fazer o meio, né? Acho que Rafinha vem pro meio. E ele vai de 3 de velocidade. Mas Acho como que é que Rodrigo. Rafinha joga no Real Madrid, ou no Barcelona? Como é que Rafinha joga no Barcelona? Ele vai Ponta fazer. direita. Rafinha faz a de 10, né? É. Mas aí tem Rodrigo que faz a de 10 também, né? Rodrigo e Eu Rafinha acho, estão fazendo a de 10 agora. Os dois podem mas jogar eu do acho lado. que. Diga. Eu acredito que Rodrigo faça o falso 9, como ele já fez no Real Madrid. Se for essa escalação mesmo que eu vi aí que o João passou, se for com Savino, Rodrigo e Vini Júnior, Rafinha, eu acho que Rodrigo faz o 9. E Savinho vai ser titular por quê, João? Sendo que Savinho não tá jogando nada lá no City, nada. Ah, ele é a o questão titular de Guardiola, é por isso que talvez por isso que o City tá nessa fase ruim. é aquela coisa, né? Todo treinador tem seus preferidos, né? Então, assim, ele sempre vai manter aquela base. E o pau que dá em Chico não dá em Francisco, no caso da seleção brasileira. Porque quando ele convoca Alexandro, Danilo e fala, porque são jogadores que é referência e tal, e o próprio Hendrick não tem tempo em campo, mas ele convoca, não convoca, então é dois pesos, duas medidas. E é um cara que ele confia bastante, sabendo que teve até uma fase boa no próprio Girona, mas não está conseguindo refletir isso no Manchester City. Não, eu acho até que ele teve uma fase boa no Manchester City. Eu até acredito. Ele teve uma fase boa no Manchester City. O problema é que ele chegou lá na seleção brasileira achando que ele é o novo, sei lá, o novo Pelé, o novo Neymar. Todas as bolas que ele pegava, ele queria arrastar e resolver sozinho. Pode lembrar aí o último jogo da seleção brasileira aí. Era ele pegando a bola e jogada individual. Ele pegava na bola, jogada individual. Ele pega, pelo amor de Deus. Aí, Eu acho meu que amigo. o preocupante é que na seleção brasileira ninguém joga bola. Não é isso? Eu acho que ninguém consegue mostrar 40% do que mostra dentro dos próprios clubes. E no caso do Savinho, ele tem pouca mídia comparado aos seus concorrentes, vamos dizer assim. Então, é lógico que ele precisa finalizar, é lógico que ele precisa chutar. Lógico, é errado ele querer fazer tudo sozinho, mas se ele não fizer isso, na próxima convocação ele está limado, né? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem joga mais, Savinho ou Estevão? Na fase boa? Salvinho. Estevão teve fase ruim, Estevão? Estevão, pra mim, é o novo Neymar. Toda vez que eu ligo a televisão no debate esportivo, eu assisti Corinthians e Palmeiras. Estevão pegava a bola, saía com bola e tudo pela linha lateral. E o comentarista, ele é diferente, né? Ele é muito craque, ele é muito especial. Ele pegava uma bola, puxava e o lateral esquerdo travava com ele, tiro de meta pro Corinthians. Mas o Estevão, vocês viram, né? O Estevão tentou ali uma coisa genial. Para com isso, gente. O Savinho, eu ainda acho que o Savinho vai muito mais longe que o Estevão. Eu acho o Estevão um bom jogador, ponto. Eu acho que o Estevão não é jogador para jogar no Chelsea. Eu acho que o Mudryk que o Chelsea pagou mais de 100 milhões de euros aí é mais jogador que o Savinho, ou é mais jogador que o Estevão e não conseguiu jogar no Chelsea. No contexto da seleção brasileira hoje, para o que vem sendo desenhado visando o futuro, para mim, Estevão é mais importante que Savinho hoje, dentro do contexto da seleção brasileira. Por quê? Porque hoje o principal nome é Estevão. Assim, proeminente do futebol brasileiro, eu acho que vale o risco de você colocar ele lá dentro de campo. Mas
para mim foi uma jogada muito arriscada Estevão ir para o Chelsea. O Chelsea tem milhares de jovens, eles estão pagando muito dinheiro, e não sei se Estevão vai chegar lá para ser titular. Estevão vai ter que correr muito ali atrás, a não ser que foi uma jogada muito arriscada. Para mim, eu não teria ido para o Chelsea hoje, no contexto do clube, do que o clube está desenhando. Mas no contexto de seleção brasileira, para mim é natural que Estevão tivesse mais espaço que o Sabinho hoje, no contexto da seleção brasileira. Mas, cara, Estevão tem que falar. mas, ô João, isso aí fica um pouco contraditório, assim, para o meu critério, porque eu vou lhe explicar. Você vai pegar Savinho, o Savinho tá jogando contra o Chelsea, contra o Liverpool, aí ele joga contra o Chelsea, tem lá os zagueiros lá, experientes, os caras tudo de seleção, aí ele vai jogar contra o Liverpool, ele vai enfrentar Van Dijk, Robertson, Arnold, Endo, só os caras cobra. Aí ele vai jogar contra o Arsenal, tá lá, Gabriel Magalhães, Saliba, Benjamin White, Declan Rice. Cara, aí você pega Estevão, o ano de Estevão, janeiro até março, ele tava jogando contra o Mirassol, São Bernardo. Cara, o nível de enfrentamento que o Savinho está tendo, não tem nem como comparar com o Estevão, pô. Não dá, o nível de enfrentamento é muito maior. Diga, mas Estevão no brasileiro se destacou. Arrebentou no brasileiro, Estevão. E o nível de competição brasileira claro que não se compara a uma Premier League, mas é alto. Então não leva Neymar, né? E outra coisa, a gente está falando de um jovem de 17, que acabou de completar 17 anos. É isso. Ele ainda tem muito a evoluir, ele é bom jogador. Sabe qual é o problema da imprensa? Eu falo em um todo, porque assim, a gente é muito carente de um craque. Então, qualquer bom jogador que se sai, aí já se compara. Não, esse fulano não. E acaba prejudicando o próprio atleta. Eu lembro de Neilton do Santos, o novo Neymar. Neilton tá onde hoje? Outro dia eu falei isso aqui, que Neilton, quando começou a carreira, foi a mesma pataquada de Estevão. E queriam me bater no TikTok. Foi a mesma coisa. É o novo Neymar, e é um fenômeno, Mas assim, a minha diferença é que Neilton chegou para substituir Neymar. E não tem como você substituir um craque. Quanto tempo demorou para o Palmeiras conseguir um goleiro que substituísse Marcos? Chegou o Fernando Praz, que era um veterano. O Rogério Ceni no São Paulo também, quando precisou ser substituído, a gente só vai descobrir que Bosco era ruim depois de 13 anos que ele estava ali, porque ele nunca jogava. Então, assim, não era ruim muito pro contexto do São Paulo, ele foi ídolo do esporte. Mas, assim, o Neilton tinha a árdua responsabilidade de substituir, como você disse, o melhor jogador brasileiro no século. No século. Então, assim, era muita responsabilidade para um jogador que não era isso tudo, só tinha alguns lances ali. E quando a gente traz para o contexto de Estevão foi o principal jogador do Brasileirão do ano passado. Estevão já é contratado pelo Chelsea, já está indo como principal estrela, e a principal estrela do clube referência do futebol brasileiro hoje, que é o Palmeiras. Palmeiras, Flamengo, hoje são os grandes times do Brasil. Então, Estevão está ali. E quando você traz para o contexto, realmente, você falou, o Wesley tinha que ser titular da seleção brasileira. Tinha, porque é o principal lateral direito, o jovem, e a lateral, uma posição extremamente carente do nosso futebol. Tanto é que Guilherme Arana continua na lateral esquerda, mas, não dizendo que Arana é ruim, mas vamos ser sinceros, né? Se tivesse um melhor, Arana ali não estaria. Ele vai pela eliminação, né? Então o Estevão tem que estar lá, velho. O Estevão tem que estar lá. Acho que Estevão e Hendrick são jogadores que têm figurinha carimbada. A base da seleção brasileira, na minha opinião, tinha que ter Rodrigo, Vinícius Júnior, Hendrick e Rafinha. O resto a gente vai montando ali de pouquinho em pouquinho. Ô, João, com todo respeito a você, cara, não vou querer te desrespeitar agora, mas a sua fala é muito palmeirense, ó. Você disse que Estevão arrebentou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu já disse aqui no canal que às vezes o pessoal compara Estevão com Neymar, me dá ânsia de vômito. Aí eu cometi um erro aqui. Eu cometi um crime agora. Foi quase um crime. Eu peguei os números de Estevão que, na sua análise, arrebentou no ano passado. Olha os números de Estevão. Ele participou de 31 jogos em 2024 e ele começou 26 como titular. Ele fez 13 gols
e ele deu 9 assistências. O total de 22 participações diretas em gols em 31 jogos participados. É um número ruim, Rafa? Não, com certeza não. Não. Um número bom. Então, eu voltei e perguntei ao ChatGPT, porque o SofaScore não volta até o ano de 2012. No ano de 2012, Neymar, não sei por qual motivo, no Campeonato Brasileiro só participou de 17 jogos, certo? Dos 17 jogos que Neymar participou, ele fez 14 gols e deu 9 assistências, praticamente com a metade, eu tô falando de Brasileirão, a metade de jogos do Estevão. Arrebentar, meu querido João, no meu critério... Peraí, deixa eu falar uma coisa aqui agora. Você trazer número de Neymar em 2012, Neymar já tinha 2 anos de jogador profissional. Neymar surge em 2010. E se você comparar o nível do futebol brasileiro em 2024 para o nível do futebol brasileiro em 2012, 2011, meu Deus do céu, é outro esporte. O brasileiro... Peraí. 2012, o Corinthians foi campeão da Libertadores e campeão do mundo. É isso. O nível do futebol... Peraí, velho, você tá falando um jogo pontual. Mundial é um jogo. Mas você comparar o esporte... Se você comparar o Mundial é um só. Se você comparar... O Corinthians ganhou do Al Hilal e depois ganhou do Chelsea. Assim, Al Hilal eu nem conto, né? Não, Al Ahly. Naquela época, principalmente, Al Ahly. Mas, assim, contra o Chelsea foi um jogo que realmente o Corinthians foi campeão, todos os méritos ao clube. Mas é outro esporte. O Neymar em 2012 já tinha 2 anos de jogador profissional. O Neymar foi em 2010. João, ano passado foi o segundo ano de Estevão já, pô. Estevão subiu em 2023 e isso tem que ser citado também. Isso tem que ser citado. Estevão não é da base do Palmeiras, tá? Estevão é da base do Cruzeiro. Inclusive, lá no Cruzeiro ele era chamado de Messinho. Aí o Alexandre Matos, quando vem para o Palmeiras naquela levada, já indica logo, ó, contrata esse menino aqui. Então, assim, a gente às vezes fala como, ele tem só 17 anos. Ele é um cara já que tem experiência, inclusive, de transferência de clube na carreira dele, apesar de ter só 17 anos. Vai ver a conta bancária dele se é de menino de 17 anos. Eu entendo. Pode falar. Mas eu acho que a posição é diferente, mano. Se comparar Neymar, eu acho. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Neymar jogava do lado. Não, Neymar jogava do lado, mas Neymar sempre rodava o campo. Você vê que Neymar não jogava em uma posição só. Hoje ele só joga na posição do lado direito, né? Ele puxando para. Acho que o Rafa deu uma travadinha. Então, assim, eu comparar Estevão com o Neymar hoje, eu acho que é injusto. Porque o Estevão é um bom jogador. Neymar tem muito mais recurso do que. Neymar tem muito mais recurso. Não dá nem para se comparar. A Neymar, ele já estava preparado para jogar naquele Santos e de estilo de jogo diferente. Porque você pega o Santos de 2010 a 2012, o time do Santos é muito bom. É um time jovem, veloz. Não era não. Não era? Não era? Com Ganso? Não é. Peraí. Quem era melhor? Os parceiros que Neymar tinha ou os parceiros que Estevão tem? Neymar jogava com o André Balada, irmão. Zé Love. Ganso. Elano, Robinho. Peraí. 2010? Um período com Ganso, Elano e Robinho. Não foi todo o período. Mas não, os parceiros eram o Wesley, Wesley Deus da Raça, 2012, André Balada, Zé Love, Léo com 40 anos de idade, Edu Dracena com 38 anos de idade. Mas o Dracena foi campeão no Palmeiras até 2016. Edu Dracena até 2016 era campeão no Palmeiras. Jogava. Pra você ver, o time se você pegar o número do Santos. Fraco, pô. Não era não. Se você pegar o número do Santos,
O estilo de jogo do Santos com o Palmeiras é totalmente diferente. Abel não tem esse jogo de velocidade. Abel é aquele jogo mais amarrado, de segurar o jogo, de querer empate. Abel não tem esse estilo de jogo de velocidade. Pode pegar. Abel Ferreira só tem um estilo de jogo, é bola voando, na minha opinião. Se você olha os jogos do Palmeiras, é bola voando, bola voando, bola voando, bola voando, bola voando. Eu vou dizer já de agora, um dos maiores erros de Vitor Roque foi ter ido pro Palmeiras. Porque o Palmeiras não tem estilo de jogo para ele. Ele não vai achar bola de jogada trabalhada para ele ganhar na velocidade e finalizar. Ele não vai achar uma. Ele não vai achar uma. Esse ano... Olha só. Olha só. Vitor Roque não jogou no Barcelona, de Xavi. Tudo bem, eu respeito que Xavi não queria ele. Ele chegou lá de paraquedas, porque o Barcelona viu uma oportunidade de mercado e levou o cara, sendo que o treinador não queria. Mas Vitor Roque não jogou no Betis e Vitor Roque voltou para o Brasil. O jogador, quando volta para o Brasil, já perde mercado na Europa. Vocês concordam? Que é o caso de Gabigol, claro. Que é o caso de Gerson. Essa galera não volta mais para a Europa. E quem tem que fazer a parte dele agora é Vitor Roque. Vitor Roque agora tem que mostrar para que veio. Porque a oportunidade de ir lá fora ele já teve. E, tipo assim, qual seria o clube ideal para Vitor Roque hoje aqui no Brasil? Só tem Palmeiras, diante do contexto. O Flamengo ele vai jogar. Não. Ó, Vitor Roque jogaria mais. Faria mais gols. Se ele jogasse no Fluminense, ele faria mais gols. Ele faria mais gols do que ele vai fazer pelo Palmeiras. E o Fluminense ia pagar o salário de Vitor Roque como? Não, cara, mas a questão, meu querido, é o seguinte. Eu não sei o que foi que aconteceu no Betis. No Barcelona, a gente sabe que ele foi boicotado. Tudo bem, não vamos falar do Barcelona. No Betis, ele não jogou. A gente tá vendo que Antony chegou, já é o dono do time do Betis. O time é dele. É isso. Os caras só falta botar uma foto dele lá na frente do estádio e mudar o nome, porque ele chegou em 7 jogos, tem 4 gols e 2 assistências. Acabou. O cara chegou e tá jogando muita bola. E isso não te preocupa em relação ao nível real de Vitor Roque? Me preocupa, só que eu acho assim, ó, cara. O Palmeiras acabou de gastar 150 milhões em um jogador que não vai resolver o problema do Palmeiras. O Palmeiras precisa de um cabeceador, porque a jogada do Palmeiras é bola voando. O Palmeiras fez mais de 60 cruzamentos contra o Corinthians. O Corinthians marcou Estevão, acabou o jogo do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu fazer mais nada. Mas saímos da seleção brasileira. Vamos voltar para a seleção brasileira. Já estamos falando de Palmeiras aqui. Rafa já está se batendo ali nervoso. Já está se tremendo, que era um negócio da seleção brasileira. Calma, Rafa. Ó, no ataque foi convocado Estevão, João Pedro, que a galera está questionando, mas eu digo que está jogando muita bola pelo Brighton. Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. Será que Vini Júnior vai finalmente, Rafa, estrear pela seleção brasileira? Porque Vini Júnior, nos últimos 5 anos, só jogou um jogo pela seleção brasileira, que foi o jogo contra o Paraguai, lá na Copa América, que a gente foi eliminado precocemente. Fora isso, Vini Júnior, ele é convocado, mas toda vez ele tem um compromisso mais importante, ele manda o irmão. Precisa. O talento que Vini Júnior tem. Na verdade, não é só ele, né? Até o próprio Rodrigo mesmo deixa um pouco a desejar na seleção. Não sei se é o tático, não sei a formação, não sei o que é que acontece, mas eles não conseguem repetir as belas atuações que ele tem no Real Madrid, né? Por exemplo, Rafinha. O Brasil, na Copa passada, queria matar Rafinha. O torcedor não queria mais Rafinha na seleção. E hoje Rafinha tem se tornado um dos grandes principais nomes, tanto na seleção como no Barcelona. Mas ele vinha mal, né, Rafa? Ele só melhorou depois que mudou o Barcelona. Ele se encontrou com esse treinador aí, né? Mas é isso que eu tô falando. Ele vinha mal, mas se você for pegar, ele vem numa crescente tanto na seleção como no Barcelona. É isso que eu tô falando. Já Vini, ele vive um bom momento no Real Madrid, mas não consegue viver um bom momento na seleção. E é um cara que precisa, eu volto a dizer, seleção não se ganha com um jogador. Seleção se ganha com conjunto. Se a gente for pegar as Copas que o Brasil ganhou, nunca foi um jogador só. Por mais que Romário bata no peito e diga, eu ganhei a Copa, mas se não tivesse Bebeto para dar bola a ele, provavelmente o Brasil não ganhasse essa Copa. Se não tivesse o Mauro César, um Zinho,
um César Sampaio, jogadores que jogaram aquela Copa, que foram jogadores de nome. Então, assim, Na época do Negão era diferente, né? O Negão era psicopata, no bom sentido. Então, assim, quando você pega seleção que quer jogar por um jogador só, não vai, seleção em conjunto. Para que o grupo em si, claro que vai ter alguém que destaque. Por exemplo, em 2002, a gente teve uma seleção, teve Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, né? Bons jogadores. O Negão lá que ganhou 3 Copas, aquele Negão lá era embaçado, né? Quem é o Negão? O Pelé, uai. Ele ganhou pelo menos uma Copa sozinho. Pelo menos uma ele ganhou só. Mas Pelé é Pelé, fora, né? Todo foi o melhor jogador do mundo. Mas, eu tô falando, então assim, precisa ter essa galera que dê esse apoio para que o grupo, né, a seleção, eles se desenvolvam e consiga ganhar a Copa do Mundo. Mas eu acho que hoje o principal é treinador. Eu acho que o Brasil precisa de um treinador para a seleção, porque o próprio Dorival hoje não dá conta da seleção. E você vê pelas convocações deles, cada vez que mostra, perdido. Por exemplo, se Neymar não tivesse machucado, ele não teria um 9 na seleção. Ele só teria jogadores de beirada, né? Jogador de velocidade ou jogador que faça um falso 9. Então ele não levou um 9 que, né? Não, levou pro João Pedro. Mas João Pedro sai bastante da área, velho. Ele não é aquele 9 pesado. Sai. Ele, Matheus Ele faz. Mas ele é o 9, ele sabe fazer um pivô, ele sabe subir de cabeça. Mas se você precisar dele sair da área, ele faz. Faz também. Um cara é um 9 mais completo. Por exemplo, o Matheus Cunha, pra mim, ele não vai como atacante, ele vai... Hoje ele é o 10. Ele pra mim é o reserva ou de Rodrigo ou de Rafinha. Então, é isso que eu tô falando. Então, assim, precisa essa seleção se encaixar. Por exemplo, só tem mais um ano. Tem um ano. E esses 2 jogos são jogos, apesar que eu acredito que o Brasil não vai ficar de fora de uma eliminatória que classificam 7, né? 6 direto e o 7º colocado vai participar. Então, não acredito que o Brasil fique fora. Mas, se a gente for pegar os últimos anos da seleção, tirando a de 2002, acho que a de 2002 dava para o Brasil ganhar, se não fosse aquele erro que aconteceu no final do jogo. Acho que o Brasil tinha grande chance de ganhar aquela Copa. Mas precisa de um ajuste muito grande e passa pela comissão técnica. E comissão técnica essa que não tem demonstrado nenhuma capacidade, João. O que é que você acha que falta para Vinícius Júnior realmente mostrar o futebol dele, João, na seleção? A grande pergunta que eu faria era assim, você pega o Vinícius Júnior, tira essa pergunta que você fez aí, o que faria Vinícius Júnior jogar na seleção? E bota qualquer nome dessa seleção brasileira, vai ficar a mesma dúvida, não é isso? O que falta para Rodrigo jogar na seleção brasileira? O que falta para Rafinha jogar na seleção brasileira? Todos os nomes não jogam metade do que fazem no futebol internacional. Então, assim, o que passa na seleção, para mim, a grande questão é o que já foi dito, é treinador. Os grandes clubes brasileiros não apostam em treinador brasileiro. Como é que a seleção brasileira vai apostar? Essa, para mim, é a grande questão. Então, quando você para pensar, você falou do João Pedro como 9, antes do Endrick ser convocado. Quantos gols o João Pedro tem no grande Brighton da Inglaterra? Quem é Brighton? Eu entendo que você está falando que o campeonato inglês é um campeonato diferenciado, mas quantos gols ele tem? Quantos gols João Pedro tem? Quantos gols Matheus Cunha tem? Então, assim, os principais jogadores da seleção brasileira nos últimos jogos, tirando aquele clássico da Europa, Espanha, e foi Espanha e outra grande seleção europeia, que Endrick fez gols nos 2 jogos. Inglaterra. Deixou de ser convocado logo depois. A gente teve Paquetá com alguns deslumbres e está tendo esse problema. A gente teve Luiz Henrique, que sequer foi convocado agora, saiu do Botafogo para a Rússia. Preferiu jogar no país em guerra, não entrando nessa pauta, logicamente. Mas todo nome que se destaca na seleção brasileira apresenta algum problema e no frigir dos ovos sempre volta para essa pergunta. Por que Vinícius Júnior não joga bola na seleção brasileira? Mas ninguém joga bola na seleção brasileira. A verdade é essa. Ninguém joga bola. Hoje em dia você pega... Minha maior tristeza é quando tem data FIFA. Porque eu não posso ver meu clube jogando. E tenho que ver o futebol horroroso da seleção brasileira. Você fica acordado até tarde para ver um futebol medíocre, com perdão da palavra, mas a seleção brasileira não joga nada. A seleção brasileira vem de 2 empates consecutivos com Uruguai e Venezuela por 1-1. E eu não acho, sinceramente, que a seleção brasileira vai ganhar da Colômbia e da Argentina.
E eu torço para que não, para que Dorival caia antes de chegar na Copa do Mundo. Eu não vejo futuro para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu acho que o que falta para Vinícius Júnior jogar na seleção brasileira é o que falta para todos os outros, um bom técnico. Mas se Dorival cair, já pensou se os caras trazem Renato Gaúcho, aí acabou, né? Aí... Rapaz, sendo sincero com vocês, para mim, na minha opinião, e eu defendo essa tese. Você não vai falar isso, meu Deus. Você não vai falar isso. Eu posso falar? Eu posso falar? Na minha opinião, eu defendo essa tese a unhas e dentes. Se você dá a seleção brasileira para Renato Gaúcho, um emprego que Renato Gaúcho vai viajar para onde ele quiser, que ele vai ter que treinar uma semana por mês e vai ter Renato Gaúcho para viver na praia, ganhando salário de alto escalão, tendo que treinar uma semana por mês para 2 jogos, o Renato Gaúcho ia chegar nesses caras e ia falar assim, velho, vocês fazem o que vocês quiserem, mas ganhem, porque eu não quero sair desse... É o melhor emprego do mundo, treinador de seleção brasileira. Você treina uma semana para 2 jogos e depois passa um mês de férias ainda viajando para onde você quiser. Você acha que esse emprego não é a cara de Renato Gaúcho? Renato Gaúcho passa 3 semanas na praia jogando futebol? Bom, que seria maravilhoso para ele, seria. Eu não sei se seria para a seleção brasileira, vamos falar bem a verdade. Eu não sei se nessa semana que ele ia ter que treinar, ele ia ter a capacidade de desenvolver o trabalho. Assim como a gente falou de Dorival, e Dorival foi campeão recentemente aí com o Flamengo e com o São Paulo na sequência, e quando chegou na seleção tá se atrapalhando aí, né? Renato Gaúcho iria ligar para Hulk e falar assim, Hulk, bora papai, volta para a seleção, bora, vamos que a gente faz junto. Ia chamar essas cobras criadas todas aí, ó. Bora, volte, venha, Neymar, eu sei o que você quer, e eu sei o que eu quero. Então, vamos ser campeão do mundo. Eu acho o trabalho ideal para Renatão. Eu acho que a CBF não vai arriscar em um nome que pode colocar o esquema em risco. Tipo Abel Ferreira. Abel Ferreira fala demais. Jorge Jesus está muito bem empregado. Então, quem sobra? Mas Jorge Jesus, se for chamado, vem na mesma hora. Eu não sei se ele vai entrar nos esquemas, mas ele vem. Você acha que ele largaria o Awali para ir para a seleção brasileira? Larga. Rapaz, Jorge Jesus, o que é que velho, entenda uma coisa. Jorge Jesus não precisa mais de dinheiro. Ele não precisa mais. Ele já é um cara velho. O dinheiro que ele tem hoje, se ele começar a gastar todo dia aí, sei lá, uns $500 mil por dia, eu acho que ele morre sem conseguir gastar esse dinheiro todo que ele já tem. O que Jorge Jesus busca nesse momento da vida dele, primeiro é poder, influência. A gente sabe que o português gosta, ele mostrou muito aqui que ele gosta de poder e influência. E em segundo lugar, parceiro, visibilidade. Ele aparece mais sendo treinador da seleção brasileira. Imagine você, vamos lá, ele consegue botar o esquema dele na cabeça dos caras da seleção brasileira. Chega numa Copa do Mundo, o Brasil joga aquele futebol que o Flamengo jogou em 2019, atropela todo mundo, espanca todo mundo. Imagine aí, irmão. Esse cara, a vaidade que esse cara tem, ele ficado marcado na história da seleção brasileira, indo treinar um Real Madrid da vida, um Chelsea, um Barcelona. Mas esse cara vislumbra hoje em dia. Jorge Jesus cai na mesma coisa de Gabigol e Tite. Jorge Jesus e Neymar agora, você acha que daria certo? Não. Mas tem uma diferença de Tite para Jorge Jesus. Tem uma diferença clara. Jorge Jesus é malandro. Você viu a entrevista que ele deu logo depois que Neymar saiu? Não. Dizendo que ele sabia que Neymar tinha ficado chateado com ele, mas que ele sentia a falta de Neymar lá todos os dias. Aí sim. Isso aí, irmão, ele já sabe que a única chance dele ir para a seleção brasileira é fazer as fases com o Neymar também. Então ele não quer deixar uma rusga. Ele é um cara que ele chegaria, pedia... Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer outra coisa. Mas a mídia deturpa o que eu falo. O Jorge Jesus é malandraço, parceiro. Jorge Jesus, irmão, ele saía para comer água no Rio de Janeiro, irmão. Você tem coragem de sair no Rio de Janeiro para comer água? Você sai, vou sair para beber.
Eu também não tenho, parceiro. Ele fazia isso, irmão. Uma das cidades mais perigosas do mundo. Eu acho que ele teria que pedir perdão a Neymar, como você falou, que ele já deu essa arregada aí. Então, para ele ficaria fácil. Mas, para mim, cairia muito nessa situação de Gabigol e Tite. E volta a reforçar. Eu não sei se Jorge Jesus largaria o Al-Ahly hoje para vir para a seleção brasileira. Eu não sei. Pode ser que Al-Hilal. Eu não sei se ele viria para cá largando o Al-Hilal. Porque lá ele é multicampeão. Ele é um treinador de destaque, de referência. E não sei. Agora, arriscaria um novo nome também. O próprio André Jardim, para mim, poderia ser um bom nome para a seleção brasileira. Tal qual o Scaloni na Argentina, né? Scaloni menos, André Jardim mais, né? André Jardim já foi cotado recentemente para ser técnico da seleção mexicana. É um cara multicampeão, um time grande no México. Rafa. E forte, óbvio. Então, Rafa, na queda de Dorival, você pensa em alguém aí que, pô, um nome, botando esse nome resolve? Guardiola. Não, Guardiola não vem. Dos possíveis agora, dos terrestres. Rapaz, hoje, misericórdia. Jorge Jesus, para mim, seria um bom treinador. Apesar que o time que ele teve em 2019 também influencia muito no resultado. Mas na seleção ele também ia ter um time melhor do que 2019. Ah, isso é, né? Ele foi campeão, a gente dele era Rodrigo Caio e Marinho. Agora eu vou um pouco para polêmica. A gente bota Jorge Jesus na seleção, mas a gente não vê Jorge Jesus cotado para assumir a seleção dele. Que não tem esse treinador todo. Não, mas a gente também nunca viu ele manifestando interesse, porque você ser treinador da seleção de Portugal hoje é algo menor do que ser treinador da seleção brasileira. Mas a pressão ser treinador, com exceção hoje, com exceção da seleção argentina, nenhuma seleção do mundo é atraente mais do que a seleção brasileira. Mas não sei, Jorge Jesus, eu acho que acredito se Dorival sair, eu acho que vai vir um treinador brasileiro. Por quê? Primeiro esquema. Eu acho que ele ia bater de frente. Principalmente em muitas convocações, sabe que, mesmo não tendo a certeza, né? Mas sabe que tem muitos jogadores de empresário. Os caras vão falar com ele, Jesus, sua única chance de assumir a seleção pentacampeã do mundo é aceitar isso aqui. E aí? Você acha que ele vai falar, não, aí eu não quero. Se for assim, eu não quero. A CBF está preparado para isso. É isso que eu tô falando. Se você chegar hoje assim, Jorge Jesus, a seleção tá para você. Eu acredito que ele venha. Eu acredito que ele venha ser treinador da seleção. Mas será que o presidente da CBF está preparado para ter um Jorge Jesus? Porque ele chegou no Flamengo, ele chegou mudando tudo. Será que na CBF, para aquilo que o futebol precisa para a seleção, vai querer que ele faça? Por isso que eu tô falando. Eu acredito, se Dorival sair, vai um treinador brasileiro. E eu não duvido o que o João falou de um Renato Gaúcho, não. Não, mas que o Renato Gaúcho hoje tá do jeito que ele gosta. Eu tô falando sério. Não seria a minha opção. Não seria a minha opção. Mas eu não duvido, não, velho. Eu não duvido de nada dessa CBF, de Dorival cair hoje e chegar aqui, ó. Renato, você não quer vir para a seleção, não? Eu não duvido, não. Então, maus momentos nos esperam, então, viu? Eu quero agradecer. Agora, diga que a gente vai fechar. Agora, na seleção brasileira, você realmente prefere Dorival que Renato Gaúcho? Não. Tirando a passagem de Renato Gaúcho pelo Flamengo, que ele perdeu um jogo pontual por uma falha individual de Andréas Pereira, uma falha individual no jogo pontual, eu não achei Renato Gaúcho esse treinador tão ruim assim, não. Eu prefiro ele que o Dorival Júnior. Na minha opinião, o Dorival Júnior, este do Flamengo, estava perdido. Passou 2 anos desempregado, achou o Ceará, saiu pela porta dos fundos, foi pro Flamengo e conseguiu conquistar um título. Mas... vamos lá. Eu vou falar assim, porque tem coisas que só saem em âmbito local, né? Eu sou natural de Salvador, Bahia, mas tem 4 anos que eu moro no sul do Brasil. Eu moro no estado de Santa Catarina, vizinho com Porto Alegre aqui, né? Com o estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu acompanho muito futebol através da mídia gaúcha. Eu acabo acompanhando muito tanto o Grêmio como o Inter, tá? E as pataquadas que Renato fez nesse último ano,
se você analisar os últimos 5 anos, escuta esse dado aqui, que esse dado vai impactar você. Os últimos 5 anos, Renato estava no Grêmio. Ou ano todo, ou parte do ano. Nos últimos 5 anos, ok? Nos últimos 5 anos, o Grêmio teve jogadores como Douglas Costa, Maicon, enfim, N jogadores, Luiz Soares e etc. Nos últimos 5 anos, ou o Grêmio estava na Série B, ou o Grêmio estava disputando para não cair o campeonato todo, com exceção de 2023, que foi o ano que Luiz Soares estava aí, e o Grêmio jogava inúmeros jogos para ganhando assim, tipo 3-2, 4-3, 5-4, inúmeros jogos, inúmeros. Por quê? Porque o Grêmio, nos últimos 2 Brasileirões, tomou mais do que 52 gols na temporada, irmão. Tomou 52 gols na temporada de 23 e 55 gols na temporada de 24. As 2 últimas temporadas, o Grêmio tomou quase 110 gols, parceiro. Então, assim, dá uma amostra clara que Renato Gaúcho, ou ele perdeu a mão como treinador, ou ele largou. Isso ganhando um salário de R$1.800.000 mês no Grêmio, Renato Gaúcho. Essa é a questão. Vários jogos que ele nem ia, treinamento que ele não dava. Eu vou dar só mais 2 referências sobre esse brilhante trabalho de Renato Gaúcho recente no Grêmio. O Grêmio teve um menino chamado Gustavo Nunes. O menino nunca jogava. E a mídia só batendo. Por que Gustavo Nunes não joga? Aí chegou um Grenal. O titular se machucou e sempre jogava com o Renato Gaúcho. Era Diego Souza. É só esses caras aí. Everton Cebolinha, Galdino. É só esses caras aí. Só metida cascudo, né? Ele fala que é cascudo. Aí jogava só esses caras. Aí no Grêmio apareceu um menino chamado Gustavo Nunes. Aí o titular machucou. Renato olhou assim e falou: vá você. O menino acabou o Grenal. Acabou o jogo. Aí teve o jogo em seguida. Foi Grêmio e Estudiantes de La Plata, ano passado, lá na Argentina. Se o Grêmio perdesse, estava fora da Libertadores. Renato Gaúcho faz o quê? Bota o menino no banco. Bota o cascudo para jogar. 30 minutos do segundo tempo, bota o menino para jogar. Ele entrou, sabe com quem? Com o Natan Fernandes, que o Botafogo contratou agora. Esse Natan Fernandes, ele foi embora do Grêmio, porque Renato Gaúcho não botou tanto o menino que o empresário do menino falou assim, não sabe de uma, você não joga mais aqui. Começou a procurar clube. Tanto que o Botafogo pagou uma mixaria, acho que foi 10 ou foi 12 milhões de reais, um negócio desse, uma mixaria. Esse ano vocês vão ver falar de Natan Fernandes. Entrou Natan Fernandes e Gustavo Nunes. Acabaram com o jogo. 2 contra-ataques, fizeram o gol, ameaçaram os caras. O Grêmio saiu com o resultado lá na Argentina. Sabe qual foi o resultado? O empresário do menino falou: você não joga mais aqui. O menino foi embora, tá jogando num time pequeno lá da Premier League. Esse é o trabalho de Renato Gaúcho, pô, nos últimos 2 anos. Horrível. Não treina o time, não aproveita jovens. Não, cara, o que tem de guri que saiu do Grêmio porque não ia ter espaço com o Renato Gaúcho não tá no gibi, cara. Então, assim, Renato Gaúcho tá muito mal. Sabe uma fase ruim de jogador? Você tem fase ruim de treinador, o Renato Gaúcho tá atravessando ela, velho. É isso. Eu acho que até por isso ele recusou as propostas de Santos e Vasco. Ele sabia que precisava de um tempo pra... A mídia gaúcha fez um levantamento que ele recusou a do Santos por causa do salário. O Santos queria pagar 500 mil a ele, ele pediu 1 milhão, 1.200.000, um negócio desse. Vale lembrar que ele ganhava 1.800 no Inter, ou no Grêmio. Ele ganhava 1.800 no Grêmio, pediu 1.200.000 ao Santos, o Santos não quis pagar. E ele pediu 1.500.000 ao Vasco, o Vasco encerrou. Obrigado, valeu. 1.500, impossível. Aí por Vasco hoje, no mínimo 2 milhões. Para ir por Vasco hoje, no mínimo 2 milhões. É doido, é uma bomba.
Pro cara treinar o Vasco hoje é problema. João, tamo junto, velho. Espero ter você aqui mais vezes. Muito obrigado aí pela participação. Valeu mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conhecer vocês e fazer parte desse debate de hoje, viu? Isso aí. E se a galera quiser encontrar você, acompanhar um pouco do seu trabalho, como é que faz? Eu posto os vídeos diários no @JPSobrinho, tanto no Instagram quanto no TikTok. @JP Sobrinho, procura o homem lá. E Rafa, o homem do Mosaico Esportivo, o homem das análises, o brabo. Valeu, parceiro. Tamo junto. Valeu, brigadão pelo convite mais uma vez. Precisando, estamos aqui. Amanhã eu tô lá em Vitória e Esporte. E domingo no Bavi também. Vai fazer a cobertura ou só vai acompanhar o jogo? Vou fazer a cobertura dos dois. E onde é que a galera acompanha essa cobertura aí? No Mosaico Esportivo. Vou botar lá no YouTube lá. @Mosaico Esportivo para encontrar o homem lá. O homem é forte. Galera, tamo junto. Deixe seu like, se inscreva no canal e é nóis. Valeu. Seleção brasileira aí, rapaz. Atrapalhou aí, data FIFA e tal, mas tem gente que gosta, né? Vamos, amarelinha. Vamos ser campeão. É nóis.